Tudo bem com você? Hoje eu vim aqui para falar um tema muito importante, que é a nossa caminhada como seres humanos e como almas por esse planeta. O quanto é difícil vivenciar na matéria o que a gente realmente precisa experienciar. Todo ser humano, ele tem a sua individualidade. E através dessa individualidade, cada alma manifesta aquilo que precisa expressar e, ao mesmo tempo, aquilo que precisa vivenciar nesta jornada terrena. E essa jornada terrena, ela vem com muitos aprendizados, com muitos desafios, que faz com que cada alma, através disso, crie a sua individualidade dentro desse processo evolutivo. Essa individualidade, ela se manifesta de diversas formas. Por isso, nem o ser humano é igual ao outro. Nem o ser humano pensa igual ao outro. Cada um tem suas vivências, suas crenças e tudo que precisa melhorar dentro de si mesmo para alcançar um nível mais elevado de experiência, de expansão. Muitos desses assuntos que eu estou falando nesse momento, pode ser que você já tenha, em algum momento da sua vida, tido contato com ele, de alguma forma ou de outra, ou através de outras pessoas. Mas vamos ao que interessa. A alma, ela é expansiva. Ela não é uma coisa, ela não é limitada. Então, por isso que diversas das nossas vivências, elas precisam ser manifestadas na matéria, para que a gente consiga olhar para as nossas sombras, para aquilo que precisamos melhorar, para aquilo que precisamos expandir de alguma forma. E existe apenas um caminho para a gente conseguir alcançar um nível de expansão, um nível de evolução. É através do olhar para as nossas próprias sombras, para trabalhar dentro de nós as nossas mazelas, aquilo que precisamos melhorar, evoluir. Por exemplo, eu sou uma pessoa que critica muito as outras pessoas. Um exemplo, né? Automaticamente, esse é um ponto que eu preciso melhorar na minha vivência, aqui e agora. E aí entra aquela tese de que não podemos levar conosco na nossa caminhada ninguém, além de nós mesmos. Porque a nossa evolução, a nossa salvação depende dos nossos passos, da nossa força de vontade em querer crescer, em querer expandir, em querer melhorar. Muitas pessoas, elas ficam estagnadas num certo determinado momento da vida, porque de alguma forma se fala muito em reforma íntima. Isso entra dentro desta tese. De alguma forma, ela fica presa, estagnada nesse nível, aqui não consegue evoluir, a vida não flui, nada flui, porque de alguma forma ela está presa a sentimentos e emoções, muitas vezes do passado, que fazem com que ela não consiga progredir agora no futuro, agora no presente, no caso, né? Com a intenção de expansão para o futuro. Isso se vale de quê? Das mágoas, dos ressentimentos. Guardar mágoas e ressentimento por alguém é a mesma coisa que você estar aprisionada a essa pessoa. Por mais que isso tenha sido lá na infância. E essa limpeza, essa autoconsciência, essa autocura
ela se dá a partir disso, de olhar para dentro, de olhar para aquilo que muitas vezes a gente esquece. Por quê? Porque é melhor esquecer do que você manter aquilo vivo na tua memória e aquilo, de alguma forma, fica te causando dor. Só que para você se livrar disso, você precisa acolher isso com amor. Entender que aquilo fez parte da sua vivência e naquele momento, pode ser que não, pode ser não, muitas vezes não é uma coisa positiva, é uma coisa que vai gerar traumas, que vai gerar dor e sofrimento. Mas a cura começa pela forma que você olha para isso, pela forma que você lida com a situação. Isso é o processo de autocura. Ok, eu estou preso a pessoas do passado, a pessoas da família, por quem eu nutri mágoas, ressentimento. Ok. O que eu posso fazer agora, nesse momento? Soltar. Soltar, deixar no passado, olhar para aquelas pessoas como, ok, você não tinha um aprendizado, uma evolução naquele momento, ideal para aquilo, pela forma que você agiu, mas hoje eu escolho me libertar disso. Eu escolho abrir mão disso. Eu escolho enviar amor para essas pessoas. Eu escolho aos poucos, porque isso não é um processo fácil. Perdoar, soltar, liberar aquilo que eu nutri por pessoas, mas que hoje está me prejudicando, que está me estagnando de alguma forma. Então eu escolho soltar, para que eu consiga, através disso, expandir a minha consciência, me conectar com a minha alma de verdade, me conectar com o Deus supremo e superior que existe. Para que através disso eu consiga melhorar o meu processo evolutivo e consiga fazer com que as minhas dificuldades hoje elas se tornem aprendizado para que eu possa crescer através disso. Porque tudo é experiência, tudo é crescimento. É por isso que existem diversas pessoas. Existem pessoas muito mais evoluídas que eu, assim como existem muitas pessoas mais evoluídas do que você, certo? O que essas pessoas fizeram com as oportunidades que elas tiveram? Com o conhecimento que elas acessaram? Elas foram e fizeram algo de bom com aquilo. Com esse conhecimento que elas receberam. E é isso que a gente precisa fazer com as experiências que a gente tem, com os conhecimentos que a gente busca, né? Para que isso, tudo que acontece na nossa vida, todo esse emaranhado, toda essa dor, todo esse sofrimento, de alguma forma se torne uma bagagem que traga aprendizado, que traga evolução. Para mim conseguir curar as minhas feridas, as minhas dores do passado, eu preciso olhar para elas. Porque elas não vão se curar sozinhas. Nunca vão se curar sozinhas. Quando você olha, você entende o motivo daquela situação. Ou entende que aquela pessoa naquele momento não tinha o discernimento necessário para lidar com aquilo. Ou não tinha a inteligência, podemos dizer assim, necessária para lidar com aquela situação naquele momento. E ela externalizou a parte mais feia dela, com a atitude que ela teve. Certo? Ok? Eu olho para isso. Eu entendo isso, que aquela pessoa naquele momento não tinha conhecimento o suficiente
para saber lidar com aquela situação. Ok, eu deixo com ela o que pertence a ela e eu vou ficar apenas com o que é meu, com aquilo que me pertence, com aquilo que a experiência, com o aprendizado que aquilo me trouxe. E vou deixar ela seguir o caminho dela. E eu seguirei o meu. Isso é uma forma de trazer consciência para as situações que a gente vive no nosso dia a dia. Ninguém está aqui para ser perfeito. Não. Mas a gente está aqui para melhorar. A realidade é essa. A gente precisa melhorar. A gente precisa correr atrás da nossa evolução. Essa evolução ela se dá gradualmente. Não é de um dia para o outro. Não é com mantras. Não, se você não entender o propósito daquilo, se você não mudar dentro de você aquilo que precisa mudar, você pode escutar mantra todos os dias, você pode fazer meditação todos os dias, que isso não vai resolver. Enquanto você não olhar para dentro de você, para aquilo que está te causando dor. Eu li um negócio hoje interessante, que o único caminho para encontrar a iluminação é olhar para as nossas sombras e entender o que essas sombras nos trazem. Qual a dor, qual o sentimento que ela me traz. Como que eu vou lidar com essa dor e com esse sentimento? De que forma? Muitas vezes a gente não consegue lidar com isso sozinho. Eu falo por mim, tem algumas coisas que eu não consigo resolver sozinho hoje, ainda. Eu peço ajuda de quem eu sei que pode me ajudar. Esse é o processo. Você não precisa carregar sozinho um fardo que às vezes é pesado para você. Quando você compartilha, quando você externaliza, quando você põe para fora o teu sentimento, a carga automaticamente ela se torna mais leve. Ela se torna mais leve. É a palavra mais correta. E automaticamente você consegue lidar com aquela situação melhor do que sozinho. Mas enfim, isso é você que escolhe. Ok, a minha carga está muito pesada. Eu vou escolher quem eu tenho afinidade para me ajudar. Quem eu sei que pode contribuir com a minha evolução, com a minha jornada. E tá tudo certo. E é sobre isso. Mas nunca deixe de procurar alguém que possa te ajudar. Mas ao mesmo tempo, tenha consciência que muitas das coisas que você precisa melhorar dentro de você, que você precisa se curar, vem do seu próprio olhar para com você mesmo, para sua autoanálise interior. Por exemplo, o que do passado da minha infância que me causou tanta dor? Como hoje, como adulto, eu posso resolver isso? Como hoje, como uma pessoa com mais consciência, com mais inteligência, eu posso resolver isso? Se questione sobre o que não está certo na sua vida. Se questione sobre isso. Se questione qual a melhor forma que você, com as ferramentas que você tem, você poderia resolver isso. Para que você vá dando sentido, para que você vá limpando o porão da sua consciência, o porão aonde você guardou todas as dores, todas as mágoas, todos os ressentimentos, todas as situações traumáticas. Porque para você conseguir evoluir nesse plano, você precisa abrir esses porões e põe a luz lá dentro. A luz da consciência.
a luz do entendimento, a luz do acolhimento, a luz do amor e o perdão por pessoas que talvez nos magoaram demais. Mas esse amor, esse perdão é mais por nós mesmos do que pelo outro. Porque, ok, eu posso perdoar o outro, mas como que ele vai receber isso? Será que ele está preparado para perdoar? Da mesma forma que você está preparado para perdoar hoje? Então, quando a gente trabalha o nosso auto-perdão, a gente está trabalhando dentro de nós, dentro da nossa consciência, a gente está limpando a nossa alma e preparando ela para um nível superior. É sobre isso. Não é sobre o que está no externo, é sobre o que está no interno. A gente precisa limpar e trabalhar aquilo que está dentro de nós. Ah, eu quero mudar fulano. A gente pode ajudar a mudar o fulano. A gente pode dar dicas de como o fulano pode ser. Ele vai aceitar ou não a sua ajuda, a sua dica, o seu direcionamento. Ele vai escolher o que ele vai fazer com isso. Entendeu? Se ele vai virar as costas para você e vai fazer de conta que aquilo não faz sentido nenhum, ou se ele vai acatar aquilo e olhar para aquilo, ok, interessante. Então, essa pessoa, ela já chegou para mim e já me apontou. Eu preciso melhorar aqui, aqui, aqui e aqui. Porque é uma visão externa. Porque às vezes quando a gente olha para algumas situações, a gente acha que está tudo certo. E muitas vezes a gente não aceita críticas construtivas das pessoas, porque a gente acha que a gente sabe e que a gente está certo. E muitas vezes essas pessoas vêm e apontam os nossos erros, aquilo que precisamos melhorar, para que a gente possa crescer. Não é nem uma crítica assim para te diminuir, pelo contrário, é uma crítica que é para te ajudar a crescer. Só que é aí que está a virada. Cada pessoa vai interpretar isso de uma forma. Eu posso acolher essas críticas e melhorá-las dentro de mim e no meu comportamento, ou eu posso apenas ignorar. Tá, mas para mim não faz sentido. Isso não faz sentido para mim. Eu não sou assim. Tá tudo certo. Você interpretou a informação que você recebeu com o conhecimento que você tinha naquele momento. E tá tudo certo. E é sobre isso. É por isso que somos almas individuais. Porque nós temos a nossa consciência e pensamos da forma com a qual nós queremos. Com aquilo que a gente está preparado. Nenhuma situação vai chegar até você de uma forma que você não vai saber lidar com ela. Se você receber uma situação na sua vida, se você está passando por alguma situação, essa situação vem para te ensinar e você dá conta dela. Nada daquilo que a gente passa na vida é algo que a gente não dá conta. Aquilo veio para ensinar alguma coisa, veio para trazer uma mensagem. E é como você vai digerir, acolher, olhar para isso, que vai fazer com que ela tenha sentido ou não para você. Então, essa live ela veio mais para trazer essa mensagem para esse auto-olhar, para essa autocura de soltar as amarras do passado, principalmente as mágoas, as dores, os ressentimentos, para que você consiga construir um presente focando no futuro mais tranquilo, mais expansivo, mais em harmonia com você mesmo e com as pessoas ao teu redor. De uma forma mais tranquila e mais leve, porque pode ser dessa forma. É você que determina o que é
o que é leve e pesado para você. E se eu não consigo sozinho, eu vou procurar ajuda de pessoas com quem eu confio, com quem eu tenho sintonia, com quem a minha energia bate, para que essa pessoa possa me ajudar. É sobre isso. Espero ter deixado a minha mensagem, a minha reflexão, através dessa pequena live, desse pequeno vídeo. E que de alguma forma eu possa tocar o teu coração, no sentido de fazer você refletir sobre como você vê a sua vida. Certo? Até mais.